uma frase muito legal que eu gosto muito disso, que fala que a palavra convence, mas o exemplo arrasta, né? Exatamente. Que é o que você está falando do professor. Não basta só ensinar, também tem que inspirar. Isso. E até falando tudo isso, o senhor começou falando que se preparou para comandar, já talvez como corveta, não sei, como... Foi fragata. Fragata. Tenente-coronel, né? Tenente-coronel para quem é das forças. Estudando, queimando na marinha, ali queimando muito livro, estudando muito livro. Aprendeu muita teoria, soube muito, mas como é que foi na prática? Isso é exemplo, né? Como é que pôde trazer toda essa parte teórica dessa preparação para quando comandar de fato está pronto? Como é que foi esse exemplo prático da questão? Eu gostei da pergunta, porque tem duas coisas que eu vejo que as pessoas confundem muito. Em geral, o Fidel é formado em Direito, ele conhece disso. E as pessoas comuns também, né? Quem não é formado em Direito, no caso. As leis brasileiras, elas são feitas, as leis de um país, elas são feitas para ditar como as coisas devem ocorrer. E aí a gente sempre pensa que uma lei ou algo que está escrito é para dita a forma como a realidade acontece. Mas uma lei física ou um livro sobre liderança, ele não serve para ditar como as coisas vão ocorrer. Ele serve para explicar como elas já ocorrem. Uma lei física, por exemplo, quando, sei lá, Newton descobriu a lei da gravidade, a gravidade não passou a existir ali. A natureza já se comportava com gravidade e ele explicou como a gravidade funciona. Não era ele que editava as regras. Ele pegou a regra que já existe e tentou transcrever ela. O ponto que eu quero chegar é, não necessariamente as coisas que estão escritas, elas estão escritas como a forma como a prática ocorre. E o que você sentiu disso, de pegar esse monte de livros diferentes? É claro, sem dúvida, grandes livros, ainda por terem muitas pesquisas envolvidas, etc., tinham muitas coisas ali de grande valia para a prática, mas eventualmente algumas coisas podem não ter tido tanta valia. Como que foi tentar pegar essa parte, esse embasamento teórico e aplicá-lo? Hoje na internet é muito comum você ver um cara vendendo alguma coisa na área de administração, de gestão, dizendo que o ponto principal dele é que ele é um cara prático. Então, assim, você não vai fazer 2 anos de MBA, você fazer minha mentoria, o meu curso de 1 semana, você vai ter mais sucesso porque eu sou da área, eu sou empresário e tal. Existe uma guerra, né? Vamos dizer assim, ali... Existe um conflito ali meio nebuloso entre o acadêmico e o prático. Teoria versus prática. E aí, enquanto a gente fica brigando, a gente não percebe como um precisa do outro. Teoria e prática é um remo de um barco. Tem que remar de um lado, teoria, e remar do outro lado da prática. Isso te faz ir para frente. Se o cara for só teoria, vai ficar girando. Se o cara for só prático, vai ficar girando. Como o círculo, ele te dá uma percepção de início de avanço. Está dando certo ser só prático. Só que daqui a pouco você vai... É um círculo. Caramba. E o teórico é a mesma coisa. Não, a teoria está me ajudando. Está me ajudando, só que eu queria vir para cá. Daqui a pouco, o que está acontecendo? Faltando prática. Remar do outro lado para ele acertar. Então, assim, você nunca pode descolar uma coisa da outra. O cara que é bom, se o cara da teoria entender isso e o da prática também, eles vão se sentar junto. Cara, aí, tem uma pesquisa aí, estou com esse problema, cara, eu tenho um estudo, e aí vão chegar numa solução. E muitas vezes o pesquisador, ele não vai para a Amazônia pegar um fuzil, mas ele pode trazer uma pesquisa, cara, pode testar isso aqui para mim, depois me trazer o resultado para eu escrever alguma coisa e tal. Então as coisas podem crescer juntas. Então era isso, eu pegava o livro, eu já tinha alguma experiência prática, e eu li o livro, falei, pô, maneiro isso aqui, hein? Mas eu sempre fui assim. Como eu trabalhei um tempo com doutrina, a doutrina dizia que uma coisa é feita assim. Falei, cara, será? Bora testar. Então, eu como capitão, era comandante de uma companhia, tinham lá 170 militares, eu falei, pessoal, vamos fazer um experimento. A gente chamou de experimentação doutrinária. Quero testar se esse procedimento funciona. E aí fazia teste com o pessoal, e aí ia fazendo anotações, e assim que... Isso é o livro. Eu pego o livro, eu leio, sublinho o que é importante, eu testo e depois eu anoto o que funcionou para aquele contexto. Essa é a primeira coisa da liderança. A liderança é o contexto. A liderança que eu usei em 2020, no ano da Covid, talvez não se aplique no mesmo lugar em 2023. O contexto já mudou. Então, você lê muitos livros te dá essa flexibilidade de saber como levar. Olha, agora eu preciso pegar mais forte. Não, agora eu posso dar uma aliviada. Então, é assim, as duas coisas. Não tem como... Difícil separar, impossível separar. Tentar separar, aí vai ficar nessa briga aí de um com o outro. Então, se eu fosse vender
administração na internet, eu ia dizer, olha, o meu curso, ele vai te dar velocidade. Hoje as pessoas querem velocidade. Então, eu te dou velocidade. Mas o que eu te passo aqui não é da minha cabeça. Eu fiz esses MBA aí. E eu tentei extrair deles algo que fosse aplicado nesse contexto aqui que eu estou me propondo a passar. A escolha é sua. Quer fazer o MBA que eu fiz de 2 anos? Ou você quer velocidade? Eu fiz o MBA. Não sou contra o MBA. Acho maneiro. Muito importante o cara estudar. Mas nesse momento, se você estiver querendo velocidade, eu acabei de criar um canal no YouTube, um curso, eu quero velocidade. Quem pode me ensinar? A mentoria é isso. Mentoria ela é personalizada. Ficar numa sala de aula com 40 cabeças, eu já entendi, e tem um cara perguntando, aí tu, caraca, pô, o tempo passando. Mentoria não, olha, isso eu já entendi, vamos passar para a próxima. Aí você vai. Então, a mentoria tem essa capacidade. Por isso que eu achei legal quando vocês falam dos encontros, esse negócio da alvorada, né? Muito bacana, cara, muito legal mesmo. Se eu fosse jovem, ia estar lá vibrando também, preocupado. Tem que acordar às 5h45. Muito legal. O senhor lembra de algum exemplo assim que teve que pôr em prática, algum estudo assim, quando era comandante? O principal deles, e é o ponto forte dessa minha questão do livro, é a cultura baseada na confiança. Hoje em dia, a confiança está baixa, em várias áreas. Você não confia numa coisa, não confia na outra. Mas o melhor exercício para a confiança é você viajar de avião. Quando você dirige o seu carro, é você no volante. Então, se eu quiser virar para a direita, eu viro. Se eu quiser frear, eu freio. É uma sensação de controle. Agora, quando você está no avião, não tem opção. Tenho que confiar que aquele piloto e aquela tripulação tem um treinamento adequado para fazer tudo. E na prática, por que é difícil? Porque as pessoas vão perdendo a confiança umas nas outras com o tempo. A cultura baseada na confiança, ela vê o erro de outra forma. Ela vê o erro como oportunidade de aprendizado. Então, assim, não é negligência, é o erro mesmo. Ele foi fazer algo, fomos gravar aqui e deu errado. Caraca, não ficou legal essa câmera ali. Vamos mudar. Vamos entender o erro para evoluir. E aí, na primeira vez, todo mundo diz que não é da cultura do erro zero, no discurso. Mas na prática, depois que você errou a primeira vez, o cara te chama, pô, camarada, ó, ficou legal isso aqui não, vamos acertar. Só que você vai errar de novo. O ser humano vai. E aí esse cara perde a paciência. Não, chega, não confio em ninguém, se eu quiser bem feito eu mesmo faço, aí você assume a manual para você. Esse era o meu desafio. Vencer esse momento de querer puxar de volta e deixar as coisas acontecerem. Esse foi o ponto forte do comando, na minha percepção, de deixar as pessoas fazerem o que deve ser feito. E aí uma coisa que é errada, você vai ajustando, mas aí você vai deixando o pessoal manobrar. Quando você é aquele cara que fica em cima direto, você vai ficar ali em cima e o cara não vai aprender. Melhor deixar ele fazer errado. O que tu achou disso aí? Às vezes a própria pessoa, não ficou legal não. Pois é, cara. E aí, o que a gente pode fazer para melhorar? Ele mesmo vai dar a solução. Do que você chegar lá, cara, tá uma merda. Por que fez assim? Eu já falei e tal. Esse foi o meu desafio. Essa foi a prática. Então, tem estudos que falam sobre a questão da confiança, só que a maioria das pessoas não acredita. Você vai ser enganado, vão roubar dinheiro, vão não sei o quê. Exatamente. Nós tínhamos lá um evento que tinha um bar e poderia acabar aquele bar. Eu falei, não vai acabar o bar, não. Por quê? Porque o bar, se o cara bebesse, poderia fazer alguma coisa errada. Eu quero descobrir agora. Eu não quero descobrir na missão que eu tenho um cara que não consegue se controlar na bebida. Eu vou descobrir agora. E não tive nenhum problema. Porque mesmo que eu corresse alguma coisa, eles mesmos, pô, esse cara aqui já está... Vai embora, guerreiro, leva esse cara. Para não ter consequência para a administração ali. Então, o pessoal aprendeu a se policiar. Não precisava da minha presença mais em cima ali. Então, essa é a parte principal, trazendo os estudos para a prática. O meu livro tem 5 princípios. Todos eles são baseados em uma série de estudos. O primeiro princípio é o lidere-se. Você não pode liderar ninguém se não liderar a si mesmo. Então, esse livro, eu trago ali 7 passos, e o primeiro é o mais importante, que o jovem não entende. Aquele que não pode obedecer, não pode comandar. As pessoas acham que obedecer é você ser submisso. Pô, cara, já me ganhou, cara. Ele contou o livro, comprou o primeiro tópico do livro, agora eu já quero comprar, cara. Então, você, assim, o camarada que, hoje em dia, o jovem de hoje, eu estava vendo, até aqui no podcast, né, a menina comentando essa questão de você pedir permissão. Eu tenho que pedir permissão para levantar, para não sei o que? Tem. E se você não consegue fazer isso, você tem um problema. Um problema de falta de humildade. Não é nada errado, a gente tem isso em alguns momentos. Eu comentei aqui que eu também tive isso.
Mas assim, por que eu não posso pedir só porque lá fora não é assim? E quem disse que lá fora está certo? Então, essa humildade de, não, vou levantar, é assim. Então, se você não pode obedecer, como é que lá na frente você vai cobrar? Aí vão lembrar, pô, mas você é o cara que não levantava, agora quer que levantem para você? Então, você tem que começar desde cedo. Então, o primeiro princípio é o lidere-se. Como eu falei, o desafio do professor é o desafio de qualquer um de nós. Se você não é o que você fala, não vai arrastar ninguém o seu exemplo. Então, lidere-se. O segundo é menos, porém melhor. Hoje em dia é muito tentador esse negócio de curtidas, fazer atividades que dão curtidas. Mas qual é a atividade fim do seu negócio? Então, às vezes, a gente está no Instagram, não, isso aqui vai dar curtida. Aí você seguiu num caminho, daqui a pouco foi para outro. Tem lá a moça, que ela dança e tal, e ela tem vários seguidores, milhões. Aí, de repente, ela, não, agora eu quero ser empresária. As fotos eram só foto, biquíni e tal, não sei o quê. Aí, de repente, começa a botar foto de terno e tal. Mudou totalmente. Então, as pessoas que seguiam ela, não era por causa da pessoa dela. Não vai ter sucesso, vai ter sucesso, mas vai perder muito daquele lado para começar a crescer em outro. Por isso que é bom saber desde o início onde eu quero chegar. Porque, assim, o meu Instagram hoje, ele tem um número razoável de seguidores. É muito pouco se comparado com essa galera que tem aí. Mas ele é assim porque eu mantenho do jeito que eu sou desde o início. Tem gente que não gosta, fala para mudar, eu não vou mudar, cara. E se der errado também, eu não entrei aqui para ter seguidor. Eu entrei para passar um conhecimento e as pessoas alguém vai começar a perceber, dependendo da maturidade e tal. Então, menos porém melhor é foco. Para não te permitir ser seduzido por outras coisas. Te ensina a dizer não. Se eu já sei para onde eu quero ir, e alguém me oferece um negócio aqui, eu não tenho dúvida que é não. E eu vou dizer não, tranquilo. Cara, muito boa essa iniciativa, mas lembra que eu te falei que eu estou indo para cá? Pois é, então isso aqui vai me tirar. Não estou dizendo não para você. Estou dizendo não para essa oportunidade. Eu brinco com o pessoal da Branca de Neve. Branca de Neve estava lá, vivendo sua vida feliz, com os anões. E de repente aparece a Rainha Má, como uma bruxa, né? Com uma maçã. Ela olha aquela maçã reluzente, brilhando assim. Isso é uma oportunidade, não é assim a nossa vida? Tu está aqui tranquilo e vê um cara, ó, essa oportunidade para você. Aí você foi e morde aquela maçã. Estava envenenada. Você não precisava daquilo, mas apareceu na sua frente, agora eu quero. Cara, mas o seu plano não era esse? Não, mas aqui eu gostei tanto. Não pode, cara, tem que seguir o seu planejamento, porque essas coisas vão aparecer no meio do caminho. O terceiro é as pessoas em primeiro lugar. Você falou de leis. É muito comum a gente se submeter às normas. Está correto, tem que ter normas. Mas as pessoas, elas têm que estar acima disso de alguma forma. Uma norma, ela foi feita num contexto geral. A partir do momento que você tem um caso específico, a norma ainda é válida. Mas vamos olhar com mais atenção esse caso específico. Pode ser até um caso que suscite uma nova norma, uma revisão na norma. Agora, aquela pessoa que não, é a norma, não faz jus, aí você não... E é muito difícil você liderar olhando para a pessoa toda, o camarada dentro da empresa e a pessoa fora da empresa. Não é só no meu... Não. Esse cara não está bem hoje, deve estar com algum problema fora. E aí você vai conversar com ele para entender. Não pode trazer problema para bordo, para casa, para o trabalho. Não deveria, mas tem problemas que são tão pesados que a gente não consegue não trazer. E se ninguém tiver um olhar para você de, cara, você está com algum problema? Não, cara, vai para casa, cara. Com o tempo vai desgastando. Eu comandei na pandemia. Antes de assumir, eu tinha vários projetos. Eu tinha servido lá por 8 anos. Era o meu ano de comando, várias ideias de operações e tal. Eu assumi em fevereiro, em março, Covid-19. E aí que agora? Não pode ter... Agora é isolamento social, não sei o quê, tal. Como é que faz agora? E aí foi um período que ocorreram denúncias em várias áreas aí. Eu não tive nenhuma. E por que eu acho que isso aconteceu? Porque quando você cuida das pessoas, elas cuidam de você. Então, se eu fosse um cara, um filhaça, não tenho dúvida que o cara ia aproveitar disso para criar alguma coisa, para depois eu ter problema, para ficar respondendo, não tive nada quanto a isso. Então, é o foco nas pessoas. Olhou para as pessoas, elas olham para você. O quarto, erros não são fracasso. Essa questão que eu falei do erro aqui, né, de olhar o erro sobre outra ótica, até incentivar o cara que erre. Não tem sucesso sem risco, então a gente incentiva. Não é ser negligente, não é fazer algo que é atentar contra a segurança, não. Esse aí é pau nele. Agora, o cara errou tentando inovar, melhorar alguma coisa, a gente, deixa ele avaliar primeiro. Fala aí, cara, o que tu achou isso aí?
Assim, o meu nível com eles era a ponto de eu falar assim, cara, esse trabalho que tu fez aí, comandante, virei à noite, tu sabe que tá uma merda, né? Eu falei, que é isso, chefe? Cara, tá muito ruim isso que tu fez aqui. E para você ter esse poder falar assim com uma pessoa, tem que ter construído uma relação com ela. Senão o cara vai te processar. Pô, esse cara tá de sacanagem, falou que o trabalho tá uma merda. E o cara fica rindo, pô, uma merda, igual você gira aqui. Eu falei, cara, vamos lá, olha aqui isso aqui. Ele, porra, caraca, é mesmo. Porra, de onde que tu tirou essa porra aqui, cara? É que eu pensei e tal, não sei o quê. Ó, então, entendeu aqui como é? Não, entendi. Então vai lá, refaz isso aí. E aí foi conduzindo. E o último é o vá, a projeção acontece. Eu percebi lá o seguinte, é muito bacana estudar, foi aí que veio a sua pergunta inicial. E é tentador, às vezes, parecer que ter conhecimento. O cara lê um livro, aí ele bonitão no podcast, falando aqui sobre sacrifício, cara, esse cara fala bonitão. Só que quando você é muito novo, e você começa a estudar muito, só remar para um lado, quando você for antigo, cadê a tua prática? Cadê a sua segurança para falar sobre algo que você não fez? Então, foi nesse momento que eu identifiquei a importância. Não, cara, não quero ninguém estudando aqui, não. Vai todo mundo, ó. Ponta da linha. Não sei se posso falar a palavra aqui, com licença poética, depois você bota o barulho. Tem que se fuder no início. É isso que vai te dar a bagagem para você, quando estiver onde eu estou hoje. Caraca, isso não dá para fazer, não. Quem foi que mandou esse cara para lá, cara? Caraca, não dá, cara. Ou então, não, dá sim. Comandante, não estou conseguindo fazer. Dá. Eu já fiz lá atrás. Dá sim. É claro que o contexto muda. Mas tu dá uma provocadinha, não, cara. Não, vai, dá para... Aí o cara, pô, comandante, consegui fazer e tal. E o cara cresce. Ele ganhou autoconfiança. Uma coisa que ele achou que não dava para fazer, ele fez. E eu sempre começava contando o seguinte, o cara chega para mim assim, existem as 4 etapas do não sei. Eu estou dando aula aqui, né? Pô, então não gosto de dar aula. Não precisa nem parar. Eu gosto de dar aula. Tá dando aula, no sentido literal da palavra. Normalmente eu falo um monte nos podcasts, eu estou bem contigo, só ouvindo, cara. Muito bom, por favor. O cara chegava assim, comandante, não dá para fazer isso aí. Não dá para fazer, cara? Não dá, chefe. Aí eu falei, você sabia que em 2001, o pessoal que vai ver, caraca, esse cara fala isso direto. A Pizza Hut entregou uma pizza no espaço. Aí o cara, que é isso, mano? E não foi 2011 e 2021, não. Foi 2001. Tu estava onde em 2001? Tem cara que não tinha nem nascido ainda. Então, em 2001, entregou na Estação Espacial Russa e tal. E você quer me dizer que em 2020 não dá para fazer isso aqui? Aí você conhece as 4 etapas do não sei? Ele, não, senhor, não conheço. Quando o cara fala que não dá para fazer, aí você, cara, por que não dá para fazer? Não, porque eu não tenho gente e tal, mas olha só, aqui, tal. Aí ele, caralho, acho que dá. Aí ele fala assim, não, na verdade, eu não posso fazer. Segunda etapa, não pode fazer? Não posso fazer porque eu estou com outra demanda e fulano me deu uma ordem. Quem? O Guilherme. Pô, Guilherme, estou com um negócio, pode liberar o cara aqui? Não, tá safo, libera, chefe. Aí olha pro cara. Agora tu pode. Aí ele vai para a terceira etapa, ele, pô, na verdade, comandante, eu não quero fazer isso não. Pô, não quer fazer, cara? Eu não quero fazer porque eu marquei uma viagem nesse período e não sei o quê. Marcou viagem para onde? Não, que eu vou não sei para cá. Para esse lugar que tu vai? Pô, eu conheço o cara desse hotel aí. Pô, eu posso falar com ele e te arrumar um negócio? Ele, peraí. Tem um cara com a reserva aí, tu consegue passar pro outro final de semana e tal? Não, tá comigo aqui, beleza e tal. Aí tu olha pro cara e ele, pô, comandante, eu não sei. O ser humano não tem coragem de dizer que não sabe. Então ele faz um rodeio. Então as etapas do não sei é para até chegar no não sei. Você vai fazendo pressão no cara, uma boa pressão, até ele ter a humildade e a coragem de dizer, eu não sei fazer. Bom, agora, então vamos ganhar tempo. Já que você não sabe fazer, vamos aprender a fazer isso, mas vai acontecer. Agora, você me dizer que não dá para fazer, olha a diferença do não dá para fazer, para o não quero fazer, por não posso, por não quero, até exatamente o momento de dizer que não sabe fazer. Então, quando você incentiva essa questão do erro, e você cuida bem das pessoas, o cara ele tem a coragem de falar, comandante, eu não sei fazer isso não. Porra, então vamos descobrir, cara. Mas você deveria saber, né? Pô, tu não é engenheiro? Não, então, veja bem, que não sei o quê. Tá, beleza, vamos estudar isso aí, ver o que a gente precisa, porque a gente vai fazer isso. É perfeitamente... Vê que é possível? Não, chefe, realmente é possível fazer sim, então a gente consegue. Legal. Falei pra caramba, né? Vou te pedir desculpa aqui para me poder anotar isso aqui. Não vou achar depois. Muito bacana, cara. Olha, quantos ensinamentos aqui, né? O comandante André vem cara, para nós, cara. Que tem na prática, né? Conseguiu trazer
Trazer a experiência prática, de fato, para a teoria. Porque, como ele falou, né? Na prática, a teoria é outra, né? É, isso aí. Então, a gente tem que conseguir conciliar as duas questões. Chegasse a ler o Príncipe do Maquiavel, Sim. para comandar a tropa, tem que estar com ele embaixo do braço? Rapaz, interessante esse livro, né? Eu sou muito próximo, assim, nessa questão de confiança. Eu sou ingênuo. Eu acredito nas pessoas. Então, eu tinha um receio desse livro. Maquiavel, não sei o quê, tal. Mas, com o tempo, eu fui quebrando isso e fui ler o livro. O Maquiavel, ele mesmo fala, isso aqui é uma ferramenta. Eu tento trazer como as pessoas são. Agora, como você vai usar esse livro, é uma escolha sua. Então, essa é a diferença. Então, ali tem muitas coisas que, por exemplo, ali ele fala que é melhor ser temido do que amado. É bom ser os dois, mas se tiver que escolher... Mas ele não fala odiado. Isso é muito importante. Ser odiado não é bom. Exato. Ele fala, é temido e amado. Porque o amor, para virar ódio, basta você não fazer uma coisa que a pessoa quer e vira ódio. Então, de repente, ela te amava, ela te pediu uma coisa, você não fez, a pessoa, então virou ódio. O ser humano é muito emocional, por isso que ele fala, é melhor ser temido, então, que pelo menos ela vai ter medo. Não vou porque, né, pode ter algum problema. Mas o livro é bacana, ele tem muitos ensinamentos, como qualquer livro, né? E quando você lê com um contexto, não lê aleatoriamente, você consegue tirar dali, eu vou comandar, vou ler Maquiavel. Não, acho que não. Opa, isso aqui parece que... Aí eu separo. Além de ler os livros, eu também fazia o resumo. Eu não sou um cara inteligente, então eu preciso massificar e tal. Não, passou na escola naval, formou um dos primeiros da turma. Mas sempre, assim, sempre foi na brabeza. Não é uma coisa suave. É por isso que eu falo assim, hoje eu olho e falo, cara, não acredito que eu passei nessas coisas. Eu pego o livro, eu leio o livro, aí eu sublinho o que eu acho que é importante. Eu anoto do lado. Aí depois eu pego e jogo no celular. Ou seja, eu digito. Por que eu faço isso? Os aplicativos que têm livros, ele não te permite fazer uma busca na biblioteca. Você tem que descobrir qual é o livro. E às vezes você fala, cara, que eu li um livro que falava as etapas do não sei. Qual é o livro? Então, quando eu comecei a jogar no Notas, aqui do telefone, eu boto na busca, o livro aparece. Se eu não souber qual é o livro, eu vou ficar ali, cara, qual foi o livro mesmo? Então, esse exercício me ajudava. E no final, quando veio esse negócio de Kindle, aí ficou mais fácil ainda. Né? Porque eu sublinho no próprio Kindle, mando para o meu e-mail, depois eu importo e tal. Mas o exercício de sublinhar e digitar, que me ajudava a massificar e refletir ainda mais sobre o que eu tinha lido. E sempre no foco do comando. E aí eu conseguia criar algo bem específico. O pessoal pergunta, como é que eu consigo fazer post todo dia no Instagram? O meu post não é frase motivacional. Se vocês olharem meu post, você vai ver que ele é um carrossel. Para fazer um carrossel daquele, eu já cheguei a demorar 3 horas para fazer um carrossel, que às vezes o cara nem olha. Às vezes a pessoa não consegue entender a profundidade daquilo, mas eu não faço para isso. Foi uma forma de eu me doutrinar a estudar e tentar sintetizar de forma prática o conhecimento. Por isso que o livro fica fino. Não é porque ele tem pouca informação, não. É porque a informação é sintetizada para a prática. Mas se o cara quiser saber mais e me perguntar, eu vou dar as fontes para ele de estudo, de livros e tal. Então, foi esse exercício que me permite todo dia perder um tempinho lá no, caraca, tem que fazer o post, tem que fazer. E aí, como é que o cara fala? Como é que consegue ter todo dia?